Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Bom dia a toda a Irmandade aí, e que Deus abençoe o dia de hoje, o estudo de hoje, e abençoe a tua vida por completo. Irmãos, hoje vamos fazer um estudo aqui, um estudo bíblico, tá ok? Sobre a origem da guarda do domingo. Quando encerrar os 28 estudos, eu vou dar ainda alguns estudos especiais de aprofundamento dos assuntos que foram aqui estudados, como por exemplo as 2.300 tardes e manhãs, que foi o mais simplório possível, tá certo? Aí eu vou dar um estudo mais completo das 2.300 tardes e manhãs, tá ok? Envolvendo Daniel 12, que é os 1.290 e 1.335 dias, tá ok? Mas hoje nós vamos estudar a origem da guarda do domingo. Se o domingo não existe nenhum verso bíblico na Bíblia que fala sobre a origem da guarda do domingo, como surgiu então essa bendita guarda do domingo? Como surgiu então? Da onde tiraram isso? Eu só queria ler uma passagem para você antes disso, a respeito da guarda do sábado. Que o pessoal fala assim, não, agora guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Negativo. A passagem que explica que o porquê que Jesus ressuscitou no domingo está aqui, ó, em Hebreus capítulo 4. Tá? Está em Hebreus capítulo 4 e é uma passagem tremenda. Tremenda de se ver. Olha só. Hebreus capítulo 4, do verso 9 ao 11. Diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Entendeu? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Olha só. Que tremendo que é isso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus as suas. Difícil de entender, hein? Agora vamos ler por pedaços. Quando você pega uma parte muito difícil da Bíblia assim, você lê a Bíblia como se fosse um problema de matemática. Lê por pedaços. Cada pedaço de informação você para e analisa. Fica mais fácil, quer ver? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Ótimo. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, porque aquele, quem é aquele? Aquele ali, ó, que entrou no descanso de Deus. O Senhor Jesus, rapaz. O Senhor Jesus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, ou seja, porque aquele, o Senhor Jesus, que entrou no descanso de Deus Pai. Ele veio cumprir a lei, lembra? Não vinha abrogar, não vinha anular, mas cumprir a lei. Também ele mesmo descansou das suas obras. Olha lá, de novo, ele mesmo, ou seja, o Senhor Jesus, descansou das suas obras, como Deus das suas. Agora ele volta no Deus Pai. Como Deus Pai das suas, lá na criação. Aqui ele está falando dos dois, tá? Pai e Filho. Consequentemente, o Espírito Santo habita no Pai e habita no Filho. Por isso que não precisou mencionar o Espírito Santo. Ora, se o Pai descansa, o Espírito Santo também descansa. Porque o Espírito Santo habita no Pai e no Filho em glória. Entendeu? Vou repetir. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, quem que entrou no descanso de Deus? Aquele que entrou no descanso de Deus, aquele é o Senhor Jesus, que entrou no descanso de Deus Pai. Também ele mesmo, ou seja, ele mesmo, o Senhor Jesus, também ele mesmo descansou das suas obras, ou seja, da sua missão, da sua jornada árdua, como Deus das suas, como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo descansou das suas. Suas o quê? Suas obras.
na criação. Verso 11. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Ah, que coisa, hein? Entendeu? Agora vamos lá. Vamos entender a origem da guarda do domingo. Que haveria antes? O que haveria antes de Jesus voltar? Vamos lá? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Vamos lá? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demorais da vossa mente, a que não vos demovais. Demovais é tirar da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, como se estivesse perto do dia do Senhor. Quer ver? Paulo explica aqui, porque tem algumas coisinhas para acontecer. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Rapaz, eu estou falando para você que o apóstolo Paulo parece conhecer Apocalipse de ponta a ponta. Lá Apocalipse 17 não fala que o oitavo leva à perdição? Gente, vou dar o verso para você aqui, Apocalipse 17, tá? É Apocalipse 17, verso 11. Apocalipse 17, verso 11. Depois você compara lá. Ó, Apocalipse 17. Apocalipse 17 é o mais avançado de todo Apocalipse, até o último dia da Terra. Paulo, então, parece conhecer todo o Apocalipse. Verso 4. Vou ler de novo o verso 3, tá? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Rapaz, que coisa tremenda. Que coisa assustadora, hein? E não é o que acontece lá? Quando se fala desse reinado ali, no verso 11? Ele não quer se ostentar e parecer ser Deus? Pondo em si mesmo o título de Papa, de Pai? Rapaz, que coisa tremenda, hein? Agora vamos lá. Atos 20. Vamos lá. Atos 20 está aqui. 19, Atos 20, o 29 e o 30. Diz assim: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ih, rapaz. Verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Lobos vorazes, né? Com doutrinas ali falsas, mascaradas e tentando arrastar todo mundo para esse mundo de falsidade que não existe na palavra de Deus, hein? Que coisa! Que dia guardavam os cristãos apostólicos? Que dia guardavam os cristãos apostólicos? Atos 15, verso 21. Olha só. Atos 15, verso 21. Diz assim: Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Sábado, rapaz. Dia de guarda é sábado.
Desde que esse mundo é mundo e até o encerramento desse mundo e até na eternidade também o sábado vai continuar sendo o sábado e vai continuar sendo guardado. Por quê? Uma que foi a única parte da Bíblia escrita pelo dedo de Deus. Por que não pode ser escrita por um anjo, não pode ser escrita por ninguém? Porque os 10 mandamentos não é o caráter de Deus, mas é reflexo do caráter de Deus. Então, por ser algo que pertence à intimidade do Eterno, só o Eterno põe o dedo. Só o Eterno escreve. Rapaz, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é isso, gente. Vamos estudar a Bíblia. Que dia guardavam os pagãos? Vamos ver? Agora você vai ver porque Sunday é dia do sol. Agora é triste. Deuteronômio 4. Vamos lá. Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, verso 19, diz assim, olha só. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles. Ou seja, isso existia muito na antiguidade. Adora o sol, adora a lua, adora as estrelas. Entendeu? Uma estátua de um bicho qualquer e adorava aquilo. Vou ler de novo. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Ou seja, nada de adorar a criação. Adora quem fez e criou todas as coisas. Ou seja, adorar o Criador, jamais a criação ou a criatura. Tá certo? Olha lá, 17. Vamos lá, verso 2 e 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não te ordenei. Olha só, Deus não ordenou nada disso. Certo? Deus não ordenou nada disso. Tá certo? Tá vendo? Se você encontrar uma pessoa dessa aí, não faça o que ela tá fazendo. O inverso. Pregue o evangelho para ela para que você possa resgatar ela para a luz. E Jeremias também fala disso. Jeremias. Tá aqui. Jeremias 8. Jeremias 8, versos 1 e 2. Diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Olha, desenterraram eles, colocaram os ossos deles no chão, diante do sol, da lua, das estrelas. Por quê? Porque eles adoraram isso aí. Eles adoraram a criação, não adoraram? Fique agora diante da criação. Mano. Não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Recusaram adorar a Deus? Serão como esterco sobre a face da terra. Que tristeza, hein? Triste isso, né?
É muito triste ler essas coisas, né? Qual o dia do sol? Resposta. A tradução da palavra domingo, Sunday, dia do sol, e em mais de 200 idiomas isso. Ó, inglês, Sunday, dia do sol. Alemão, eu não sei pronúncia de alemão, tá? Nem de inglês também. Aliás, eu falo mal, mais ou menos, né? Dá para falar alguma coisa. O português mesmo, porque nasci aqui no Brasil. Mas de inglês sei muito pouco e de alemão não sei absolutamente nada. Tá? Tô sendo honesto com você, nem precisava falar essas coisas, né? Podia passar por cima do assunto, mas aqui nós estamos conversando em família, irmandade, tá certo? Então as cartas têm que estar por inteiro em honestidade em cima da mesa, tá certo? Estamos diante de Deus e da irmandade. Em inglês, Sunday, dia do sol, e em alemão, Sonntag, dia do sol, tá? Quem ordenou a guarda do domingo? Ora, quem ordenou a guarda do domingo foi Constantino em 321 depois de Cristo. É feito o primeiro decreto dominical. Aliás, já existia na antiguidade, muito antes. Na Pérsia já se dedicava o primeiro dia da semana ao deus Mitra, né? Que era o mitraísmo praticado na época, tá certo? O primeiro dia da semana era dedicado ao deus Sol. Agora, olha o que Constantino escreve aqui no começo do decreto dele. Olha só. Constantino, em 321 depois de Cristo, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol, seja domingo. Mistura do paganismo com a verdade. Na igreja, Constantino declara-se, né, convertido. Quem ordenou o sábado? Quem que ordenou a guarda do sábado? Foi Deus, não foi? Vamos lá? Aliás, foi ele também que escreveu. Não foi? Olha só. Quem que ordenou a guarda do santo sábado? Êxodo 20, dos versos 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Rapaz, nem o animal, porque o animal faz parte da criação de Deus. Nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Hoje é sábado, estou com uma visita aqui em casa. Ela não conhece muita coisa a respeito do sábado. Ela fala assim: não, eu vou já ajudar a sua esposa, vou lavar toda essa louça aqui. Pode parar. Hoje é o santo sábado do Senhor. Nós só vamos lavar a louça aqui depois do pôr do sol. Ué, mas por que isso? Para que sobre o máximo de tempo possível para passarmos em comunhão com Deus. Ou trabalhando para Deus. Ir no hospital, visitar os doentes, os aflitos, levar uma palavra da Bíblia, de consolo para o coração. Depois do pôr do sol, nós vamos ver as coisas cotidianas do dia a dia. Serviços, afazeres, trabalhos e assim por diante. Sábado é para adorar a Deus 24 horas do Santo Sábado. Aliás, um pouco antes, né? Porque Israel, no deserto, se desse 5 horas e você não estivesse com a sua barraca ali armada para você estar dentro dela, você não acabava de armar a barraca. Você ia ficar na barraca que já estava armada ali com o seu vizinho. Mas terminar a sua barraca você não ia. Tá certo? O maior exemplo que nós temos de guarda do Santo Sábado é Israel, bem lá no passado. Lá por volta da época do Egito, da saída do Egito e assim por diante. Não se tem registro da história de Israel que dê 4 horas e toda Israel não estivesse com as suas barracas armadas. Não existe registro.
que diga o contrário disso. Entendeu? Então nós devemos pegar o exemplo de Israel. Eu, na sexta-feira, eu trabalho no máximo, até 4h20, por aí. Para gritar no horário, 4h40. 4h45 eu tô com meu pé lá na calçada. Ou seja, eu sou professor, mas eu não dou a penúltima e nem a última aula na sexta-feira. Certo? Ah, colocaram você lá. Pode pegar essa sala de aula e passar para outro professor, que eu não dou mais aula nessa sala. Se não tiver como fazer adequação no horário e tudo, eu tô fora disso aí. Entendeu? Eu tô falando não tô falando para todo mundo fazer isso. Não, em absoluto. Se você tem um emprego e quer guardar o santo sábado, isso aqui, ore a Deus para te tirar desse emprego e te dar um outro emprego. Guarde o sábado, nem que seja para você guardar, nem que seja para você ganhar um pouquinho menos. Entendeu? Seria uma opção. Tá ok? Olha só o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, ele descansou. Contemplou ali a criação, que ele diz lá no verso de Gênesis, né? No último verso do capítulo 1 de Gênesis, ele diz ali que tudo era muito bom. Então ele pega o 7º dia, guarda ali o 7º dia junto com Adão e Eva, né, para descansar junto com eles, descansar no sentido de contemplar as maravilhas criadas. Tá certo? E em consequência disso, Deus abençoou esse dia, abençoou o dia de sábado e o santificou. Tá certo? Então foi dado por Deus. Ora, se foi dado por Deus, se alguém quisesse mudar alguma coisa, quem que poderia mudar? Somente Deus. Mas não tem como mudar, porque é eterno. Eu, o Senhor teu Deus, não mudo. Está escrito isso lá no livro de Malaquias. Não muda, Deus não muda. Ainda mais o caráter dele, reflexo do caráter dele, né? Que está acima da perfeição, o caráter de Deus. Então vamos lá. A quem devemos obedecer? Rapaz, Atos 5:29. Vamos lá. A quem então devemos obedecer? Atos 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que as autoridades da época pediram para eles: então parem de falar em nome desse Senhor Jesus. Tá bom? Aí eles falaram isso aqui. Vamos lá. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não, como quem diz, não adianta vocês falarem isso pra gente, porque a gente obedece somente a Deus. A gente não obedece a homem nenhum, só obedece a Deus. E olha agora a contrapartida de tudo isso no verso 32. Ora, nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Ou seja, o Espírito Santo é dado quando obedecemos a Deus. Tá certo? Na igreja, o Espírito Santo é dado para entender a mensagem que está sendo passada das Sagradas Escrituras. E depois disso? Depois disso, o Espírito Santo continua com você só se você obedecer aquilo que você passou a saber. Se você desobedecer, acabou, filho. Não existe habitação do Espírito Santo na desobediência, na rebeldia. Entendeu? Não tem. Tá certo? Olha lá. Aceita Deus a adoração de alguém que segue doutrina de homens? Vamos ver? Mateus 15. Mateus 15. Mateus 15. Tá aqui. Mateus 15. Verso 9. Vamos lá. Vamos ver o verso 9.
E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E agora o verso 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E que planta é essa que o Pai não plantou? As 613 leis que eles implantaram para impedir o povo de pecar contra os 10 mandamentos. Deus não autorizou nenhuma dessas 613 leis. Que não podia andar não sei quantos quilômetros. Aí eles mesmos burlavam essa lei. Sabe o que eles faziam? No caminho, então, eles escondiam alguma coisa ali, pegava aquela alguma coisa para comer e depois continuava a viagem. Continuava até ali, deu quase aquela medida, não chegou a dar. Como eles pararam ali, fizeram outra coisa e tudo, depois eles continuavam andando e terminavam a viagem. Burlava ali. Não posso cuspir no chão, senão não posso cuspir no chão, porque senão eu estou irrigando a terra. Não posso colher uma espiga de trigo. Não tem espiga de milho naquela região. Eu já vi pastores pregando que quando os apóstolos, o Senhor Jesus, os discípulos ali estavam pegando espiga, era espiga de milho. Negativo. Não tem milho naquela região. Naquela época não. Pode ser até hoje, com a tecnologia de hoje, tudo pode ser que exista. Mas naquela época não existia espiga de milho lá. Era espiga de trigo. E o que acontece com a espiga de trigo? Ela solta do pé e cai no chão. Aí você vai lá, pega no chão, tira toda a casca dela ao redor e come a espiga de trigo. Entendeu? Que trabalho existe nisso? Você não está pegando para vender, você está pegando para comer e matar sua fome. Qual o problema disso? Então, quer dizer, existiam muitas regras. Então, você vai passar fome, porque você tem que ter comida pronta para comer. A espiga ali está pronta, é só pegar do chão, tirar a casca e comer. Então, tinha muitas regras ali que foi invenção de homens. Entendeu? Liderança religiosa da época. Tá ok? Então, essa planta que foi plantada sem autorização de Deus, ela será arrancada. É isso que está dizendo o verso 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. É isso aí. Então, qual é a promessa de Deus para a sua vida? Qual a promessa que Deus faz para a sua vida nesse estudo? Salmo 37, 25. Vamos lá. Salmo 37, verso 25. Diz assim, ó. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, se você for leal e fiel a Deus, jamais você vai mendigar pão. Você pode passar por dificuldades. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se você permitir, eu vou vencer por você também. Tá certo? Agora, pode ficar tranquilo, que o livramento Deus concede. Tá? Ele é o nosso advogado nos céus e na terra. O livramento ele concede. Filipenses 4,19. Vamos lá. Filipenses 4,19. Diz assim. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. Em Cristo Jesus ele há de suprir. Tá certo? Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Tá certo? Então, com isso, o que cabe a mim e você? Filipenses 4,7. Não se apavorar com nada. Nem com doença, nem com nada. Nossa vida pode estar a um fio de cabelo. Tem que ser como Jó. Estou largando da vida ilusória para a vida em glória. Os meus olhos verão a Deus. Foi o que Jó falou. Olha lá. Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jó se alegrou na própria morte por causa disso aí. Tá certo? Então, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e que você a cada dia busque se preparar intensamente para a volta do Senhor Jesus. Tá ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço.
Um grande abraço para todos aí com profundo respeito, tá? E uma excelente semana. Que o Senhor sempre te abençoe. Amém.